Só aí você pode se assentar, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem, em pé e empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu servo, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém? Quero falar hoje sobre o tema decisões em tempo de transição.
Todos nós, na nossa caminhada com Deus, e os homens da Bíblia não foi diferente, nós vivemos tempo de mudanças, transições, um tempo onde hoje estamos vivendo algo, mas sabemos que à nossa frente, o nosso futuro, pode acontecer alguma decisão, pode acontecer alguma insatisfação com a realidade atual, ou pode acontecer um direcionamento de Deus, aonde Deus ele quer nos transicionar, aonde há algo novo, uma mudança de vida. Nós vivemos mudanças, por exemplo, quando pensamos no nosso trabalho, transições, mudanças de cargo. Nós vivemos transições na família, quando tem a chegada, por exemplo, de uma criança, quando você se casa e forma uma família. Vivemos diversas mudanças espirituais, quando Deus derrama dons sobre as nossas vidas, quando Deus nos dá maiores responsabilidades, quando começamos a crescer na fé e aumentar a maturidade cristã, o entendimento. Vivemos diversos tipos de transições nas nossas vidas, inclusive ministeriais também podemos viver. Talvez você chegou aqui um dia na igreja, não servia em nenhuma área, não fazia nada, se batizou. Depois de um tempo você começou a servir em alguma área, ter uma função aqui na igreja. E talvez depois de um tempo servindo em uma área, Deus falou para você, olha, agora encerrou o seu ciclo aqui. Você vai servir em um novo ministério, em uma nova área aqui na igreja. Então, nas nossas vidas, as transições acontecem. Algumas transições, elas nem dependem de nós. São transições circunstanciais, existenciais. Talvez você transicionou, por exemplo, na sua carreira, no seu trabalho, porque o seu chefe te demitiu. Você não teve escolha. Então, às vezes, a partir da soberania de Deus, Deus ajuda de uma maneira e os tempos mudaram. Vivemos transições grandes, por exemplo, na época da pandemia, uma transição coletiva, por causa da pandemia, por causa do Covid. São coisas que nós não controlamos. Mas nós vemos também que na Bíblia, mesmo as transições que Deus tem, mesmo transições que são fruto de promessas de Deus para as nossas vidas, muitas vezes para que elas se consolidem, muitas vezes para que elas aconteçam de fato, Deus exige de nós uma decisão. Deus exige de nós uma postura correta diante desse novo tempo, diante dessa nova etapa que Ele espera de nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu creio que Deus, Ele tem transições para as nossas vidas. Eu creio que você está vivendo algo hoje, mas Deus ele tem coisas maiores para a sua vida também. Deus ele tem coisas, mudanças para fazer. Deus ele tem novos ciclos para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus ele... E talvez você esteja aqui hoje já convicto de que você está vivendo transição em alguma área da sua vida. Já convicto de que você já está vivendo um tempo de mudança. Agora hoje nós vamos aprender qual é a postura que temos que ter nesse tempo. Eu creio que de maneira pessoal, personalizada, cada um de nós podemos estar vivendo uma transição, um tempo de mudança aqui. Mas eu creio também que essa palavra, ela vem para alinhar o nosso coração, algo que Ele quer fazer em coletivo. Talvez a nível de igreja, talvez a nível de juventude, talvez a nível de geração, como juventude aqui em Curitiba. Estamos à beira aí do SDA, na verdade já estamos, vivendo esse SDA nas faculdades essa semana, e na semana que vem viveremos nas igrejas agora. Então eu creio que há transições que Deus quer fazer, mas eu creio também que Deus ele quer alinhar o nosso coração à transição que vem do céu e não do homem. Porque o perigo que nós temos de não discernirmos e não nos posicionarmos de maneira certa diante das transições que Deus quer fazer, é vermos o tempo mudar, a estação mudar, e vivermos a mudança, mas não transicionarmos o nosso coração. Vivermos uma mudança do lado de fora,
mas não experimentarmos da promessa, porque aquilo que aconteceu do lado de fora não nos impactou internamente, não mudou o nosso coração, ou seja, a ação do céu mudou na cidade, a ação do céu mudou na igreja, a ação do céu mudou na minha vida, a expectativa de Deus ao meu respeito mudou, mas eu não entendi, porque o meu coração não entrou nesse ciclo de transição, o meu coração não se alinhou àquilo que o céu está fazendo, e por isso eu corro o risco de o céu estar se movendo numa direção, mas eu não experimentar das promessas que Deus tem, porque o meu coração não está transicionando de acordo com essa vontade. A prova que isso acontece é que Josué 5 revela para nós o quê? Uma promessa, um povo que está indo na direção da promessa, mas um povo que está entrando numa terra, não era mais a primeira geração daqueles que receberam a promessa. Ou seja, a promessa, quem recebeu foi uma geração anterior. Não foram esses aqui que receberam a promessa, mas a geração que recebeu essa promessa, liderada por Moisés, a geração que viu o mar se abrir, a geração que viu Deus livrar o povo do Egito, quando chegou no momento da decisão, quando chegou no momento de tomar posse da promessa, o coração deles não tinha transicionado, ou seja, eu estou diante do novo de Deus, mas o meu coração não transicionou junto com essa mudança, ou seja, viveram uma mudança de governo, politicamente falando, uma mudança de liderança, não eram mais liderados pelo faraó, eram liderados agora por Deus, e o líder que Deus estabeleceu era Moisés. Não estavam mais na terra do Egito, estavam agora no deserto, uma mudança também geográfica, mas o coração deles não transicionou de acordo com as mudanças que Deus estava fazendo. Querido, eu creio que Deus tem coisas novas para a sua vida. Eu creio que Deus tem promessas na sua vida que talvez ainda não aconteceram. E eu creio que em nome de Jesus essa palavra vem para alinhar, para conectar, para trazer uma vida e uma fé onde você vai sair desse lugar convicto, posicionado, para que o novo tempo de Deus, que Deus já está fazendo do lado de fora, envolva o seu coração, para que você possa se posicionar em alinhamento com aquilo que o céu quer derramar, com aquilo que o céu quer fazer. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, em tempos de transições, que eu preciso entender, que precisa ser um princípio na minha vida, é que, em tempo de transições, a obediência vale mais do que as estratégias. Obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, vale mais do que as melhores estratégias e as melhores ideias que eu posso ter para conquistar aquilo que Deus tem à minha frente. Josué já estava vivendo milagres aqui. Moisés já tinha morrido, Moisés foi quem estabeleceu Josué como líder dessa nova geração. Eles já estavam entrando na terra, e o texto começa dizendo que Josué ele atravessou o Jordão com o povo. Ele atravessa, e o interessante é que essa travessia não foi algo escondido, não foi algo em secreto, não foi algo que a gente passou aqui, estamos chegando para conquistar a terra, ninguém vai saber que a gente está chegando aqui. O texto diz que os reis, os povos, as cidades que ficavam ali à beira do Jordão, todos eles souberam do que aconteceu. A conversa entre eles era, o Jordão secou. Aquele povo que vem do deserto atravessou, entrando agora nas nossas terras. E o Deus deles foi quem secou o rio para que eles pudessem passar. Ou seja, os povos estavam atentos, os povos estavam apavorados, os reis estavam conectados e pensando o que vai ser de nós nesse momento, o que vai ser de nós contra esse povo que entra na terra.
E eu não sei você, se você fosse o líder, mas eu pensando, poxa, já saí do deserto, já comecei a chegar na terra, já estou vivendo milagres aqui. Os meus inimigos já estão com medo. Cara, esse é o momento de atacar. Esse é o momento de avançar. Esse é o momento de a gente ir na direção da terra para conquistar. Deus já deu, Deus já tem esse novo tempo. Eu estou diante de uma promessa. Quem tem promessa não morre. É ou não é? Aquela ansiedade de conquistar aquilo que Deus um dia disse que nos daria. Mas o que Deus diz para Josué, depois de eles terem atravessado, não foi, vai lá e conquiste. Foi algo totalmente o contrário disso. Deus fala para Josué, olha, pare, circuncide todo o povo. Ah, meu irmão. Eu não sei se você sabe como é a circuncisão, mas tirava-se uma pele chamada prepúcio do órgão genital masculino. E aquilo levava dias para sarar. E não era faca ou material cirúrgico como tem hoje, não. Era uma pedra ali lascada para fazer aquilo. Agora pensa comigo uma coisa. Todos os guerreiros, os homens que podiam guerrear, morreram no deserto. O texto diz que esses novos, eles são a nova geração ali no deserto. Por isso eles precisavam ser circuncidados. Agora, se o povo, vamos lá, os reis estão atentos ao movimento do povo chegar na terra. Você veria como uma boa estratégia pegar todos os homens que poderiam lutar e guerrear e fazer uma cirurgia neles ali naquele momento? Onde eles ficariam ali tendo deitados, repousados, sem conseguir nem se levantar? Você já acha que seria uma boa estratégia? Josué poderia pensar assim, Senhor, pensa bem. Todos esses homens aqui, circuncidados, os reis saberão disso e vão nos atacar. Senhor, o tempo que a gente vai perder aqui, até que todo mundo se recupere, os reis vão se aliar, porque era isso que acontecia. Os inimigos se aliavam para guerrear contra os povos quando eles estavam sendo feridos, quando eles estavam sendo atacados. Mas Josué, ele não questiona o Senhor. Josué, ele não tenta ensinar Deus como que vencia a batalha. Josué não tenta, Senhor, eu tenho uma ideia melhor, eu tenho uma estratégia aqui. Não, Senhor, porque aquele coach lá, eu ouvi isso aqui, ó, e é só fazer isso aqui e a gente já vai conquistar. Não, Josué não veio cheio de ideia. Se Deus está falando que é para eu parar o povo, circuncidar, eu prefiro a obediência do que as melhores estratégias. O primeiro ponto que Deus quer alinhar o nosso coração para o novo que Ele tem é que não adianta termos as melhores estratégias, as melhores ideias, as maiores inovações, se o principal, que é a obediência, nós falharmos. E a maneira correta de nós vivermos esse novo de Deus é ouvirmos a voz dEle, aquilo que Ele tem. E talvez aquilo que Deus está direcionando nem é a melhor ideia. Talvez aquilo que Deus tem para a sua vida, você pode falar assim, mas Senhor, o Senhor está mandando eu fazer isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar em nada. Querido, opte pela obediência daquilo que Deus está te falando. Porque é melhor obedecer ao Senhor e confiar nas mãos dEle esse novo tempo, do que tentarmos vencer as nossas batalhas pelas nossas próprias forças. Josué entendeu isso. E ele entendeu isso sem reclamar. Josué entendeu isso sem questionar ao Senhor, porque ele entendeu que a circuncisão não era apenas um ato físico, mas a circuncisão apontava para uma aliança com o Senhor. O povo que Deus mandou circuncidar lá no tempo da lei
Era Deus falando assim, olha, eu os escolhi para ser o meu povo. Eu os escolhi para que através de um relacionamento com vocês, todas as nações reconheçam que eu sou o Senhor. E agora, Josué, ele circuncida o povo antes de ir para a batalha, dizendo ao Senhor, Senhor, se for para começar algo novo, se for para começar um projeto novo, se for para desenvolver qualquer tipo de coisa na minha vida, eu prefiro começar pela obediência, a partir de uma aliança com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O que você tem como algo novo na sua vida? O que você vê como desafio à sua frente que Deus está te direcionando? Em que áreas são as transições que você quer viver? Se eu vou começar um relacionamento, eu estou sonhando em casar, como é que eu tenho que começar? Eu tenho que começar em santidade. Eu quero começar uma empresa nova, Deus tem algo novo, um projeto para a minha vida. As estratégias não são descartáveis, mas ouvir a voz de Deus e obedecer é sempre o melhor. Quando Deus me direciona a algo, eu gosto de pensar, como vou fazer isso? Como é a melhor maneira de fazer? Porque muitas vezes Deus só dá o quê, e Deus ele não fala o como. Agora, muitas vezes, Deus ele está nos dando também um como. Olha, faça isso, mas faça dessa forma. E aí Deus não está nos dando o direito de pensar a melhor estratégia, de termos a melhor ideia. Ele está dizendo, faça exatamente como eu falei. E é isso que Deus ele quer nos ensinar. O novo de Deus que nós vamos viver, talvez não sejam as melhores estratégias. Talvez nós vamos estar fazendo as coisas de um jeito, nós vamos olhar e vamos falar assim, olha, mas tem gente fazendo diferente lá em outro lugar. Por que a gente não faz assim? Mas eu vi na internet, olha, que legal se a gente fizer dessa forma. Mas aquela pessoa teve tanto sucesso fazendo desse jeito. Talvez não seja aquilo que Deus tem para nós. E precisamos estar com os ouvidos sensíveis para ouvir de Deus o que Ele quer, a forma que Ele quer, para que sejamos obedientes. As estratégias são boas, desde que elas se submetam à vontade daquele que tem um novo para nós, que tem um novo tempo para as nossas vidas. Mas Josué ele não para por aí. O texto vai dizer também, e a segunda coisa que a gente aprende aqui, é que para viver o novo tempo, nós precisamos nos preparar para níveis maiores de responsabilidade. Porque tá bom, Josué, ele circuncida os homens. Josué espera os homens se recuperarem ali. E Deus livrou eles de qualquer tipo de ataque naquele tempo. Mas aí o texto diz que eles comeram do fruto daquela terra. Eles comeram daquilo que a terra produzia. Deus tinha falado, a terra que eu vou mandar a vocês é uma terra que mana leite e mel. E o texto vai dizer que quando eles começam a comer daquele fruto, no dia que eles começaram a comer, o maná, a provisão sobrenatural de Deus, cessou na vida deles. Olha só que legal. Você vem aqui no culto e o pastor fala assim para você, você vai viver um novo tempo na sua vida. E até aqui você estava vivendo só milagre. No dia que você recebe essa palavra, o milagre acaba. Essa é a transição que eles estão vivendo. Estava lá no deserto, a roupa crescia junto com o corpo. Você não precisava ir no shopping e gastar um monte para a roupa. Crescia junto. A comida, o iFood chegava lá na sua casa todo dia, você não precisava fazer nada. Você não precisava pedir, não precisava de cartão de crédito, não precisava esperar, ir lá embaixo e receber. Chegava já do céu. iFood celestial. Você quer coisa melhor do que isso? Esse nível de provisão? E aí, quando eles chegam no tempo da promessa,
o milagre acaba, eles passam a colher do fruto daquela terra, e a partir dali o texto diz que o maná nunca mais voltou. Ah, mano. Poxa, Deus, eu estava vivendo coisas grandes com o Senhor, milagres. Cadê o milagre agora? Agora as portas começaram a se fechar. Cadê o sobrenatural do Senhor? A questão, querido, na vida desse povo, não é que no tempo de transição a provisão acaba. É que muitas vezes, para o nosso amadurecimento, Deus transiciona a forma de prover. Antes, Deus provia através do milagre, do maná que caía do céu. Agora, Deus dá uma terra abençoada, uma terra frutífera, para que eles pudessem colher, para que eles pudessem depois cultivar aquela terra e se alimentar a partir de uma terra abençoada. E eu fico pensando, antes era só milagre, mar se abrindo, Jordão se abrindo, agora, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr a mão. E sabe, queridos, às vezes nós não vivemos o novo de Deus, não vivemos coisas novas, não vivemos a promessa de Deus, porque estamos esperando de maneira extraordinária aquilo que muitas vezes Deus quer fazer através de meios ordinários. Colher não era uma ação extraordinária, entendeu? Eles não precisavam orar, oh Deus, em nome de Jesus, me capacite para eu tirar aqui essa maçã e comer. Não precisava disso, era só pegar lá e pronto. Era só colher, juntar talvez um cesto, levar para a família, ou seja, uma provisão de Deus através de meios ordinários. E nós achamos que Deus só nos promove, só muda o nosso nível espiritual, só nos faz enfrentar pecados, termos libertação na nossa vida, ou crescermos ministerialmente através de um sobrenatural. É um dia que um pastor de fora vai vir, vai olhar para você assim e vai falar, eis que te digo, varão. Não é? A gente fica nessa expectativa. Quem nunca, né? Viu alguém receber, ó, Deus vai te promover, Deus vai te dar um novo trabalho, Deus vai mudar, vai dobrar o seu salário. E a gente fala assim, pô, Deus, é essa oração, Deus. Alguém me vê aqui, por favor. Sabe, meios extraordinários, e Deus age nesses meios também. Eu já vivi situações assim, de eu receber palavras de pessoas que falaram, olha, esse é um novo tempo na sua vida, e a partir daquela oração, coisas novas começaram a acontecer. Mas sabe o que Deus nos ensina sobre viver a promessa e viver novos tempos? Talvez aquilo que nós estamos esperando de um milagre não vai vir através dessa forma, não vai vir através de maneiras ordinárias. Talvez o que eu preciso para viver esse novo de Deus é trabalhar mais. Talvez o que eu precise para que Deus mude a realidade que eu estou hoje é estudar mais, é acordar mais cedo, é me preparar melhor. Ou seja, é me comprometer em fazer o melhor com o tempo que eu estou, aonde eu estou. O tempo do maná foi o tempo do maná, que bom. Agora Deus te transicionou. Agora Deus colocou algo nas suas mãos para que você haja com responsabilidade, com comprometimento. E talvez são ações ordinárias, ações simples do dia a dia, ações de trabalhar, de se dedicar, de acordar mais cedo. Sabe? Às vezes a mudança que você precisa para viver algo novo na sua vida é desinstalar um aplicativo do seu celular que ocupa o seu tempo. Estamos esperando uma nova revelação. Agora, gente, você não acha que a nossa vida já muda bastante se a gente fizer aquilo que a gente já sabe que deveria fazer e não faz? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, Deus fala algo novo comigo. E aquilo que Deus já disse, a gente ainda não colocou em prática. E talvez se a gente só fizer o que Deus já disse, no dia a dia, nas coisas simples, já é o suficiente para que a nossa vida espiritual mude e alcance níveis maiores.
e Deus possa nos usar para coisas maiores. Eu sei que não é fácil muitas vezes, só que assumir responsabilidades com Deus é entender que em muitos momentos, em muitas estações, nós vamos ver o milagre chegar e a gente não vai colocar as mãos. Mas há estações também que nós precisamos aprender como geração a ver os calos começarem a aparecer em nossas mãos. A geração que passou no deserto não tinha calo nas mãos. Estavam vivendo ali uma revolução agrícola. Porque o deserto não tinha como cultivar nada. Mas agora eles começam a colher. E naquele ano eles precisavam cultivar para ter como se alimentar. Sabe, eu me lembro, por muito tempo na minha vida, principalmente quando eu era missionário itinerante, eu e a Jaqueline, nós vivíamos praticamente algo extraordinário todo dia. Coisas novas sempre, porque uma semana eu estava numa cidade, na outra semana eu já mudava de cidade. Então, de manhã, às vezes, eu estava numa escola, à noite eu estava numa praça, no outro dia eu estava num presídio. Então, eu acordava, ia para um lugar, expulsava o demônio de alguém. Aí, depois, à tarde, eu tinha que orar por cura e Deus fazia. O tempo todo, toda semana, algumas semanas eu via 100, 150 pessoas entregar a vida para Jesus. Ou seja, vivíamos uma vida de extraordinário o tempo todo. Víamos a ação de Deus ali transformando famílias, pessoas, libertando, curando. E chegou um tempo que Deus começou a falar comigo, olha, eu estou mudando, eu quero te transicionar. Foi o tempo que eu recebi o chamado pastoral, comecei no seminário, o tempo que eu conversei com o pastor Paulo, que Deus estava mudando algo na minha vida. E ele falou assim, olha meu filho, para onde você vai? Eu falei, não sei, mas eu sei que estou vivendo uma transição. Um mês depois o pastor Sebastião me liga, meu filho, quero ter uma reunião com você. E aí a reunião era, Deus tinha falado com ele que eu deveria vir aqui para a igreja para trabalhar a tempo integral. E quando eu vivi essa transição, eu falei, glória a Deus, estou vivendo extraordinário no campo missionário, itinerante, agora eu vou viver extraordinário também na igreja. Só que nesse período que eu não vim para ser pastor, eu não vim nem para uma atividade pastoral aqui da igreja. Eu vim para começar um projeto, na época a igreja não tinha aula, não tinha esporte, não tinha nada sobre artes, e a gente veio começar um Instituto Alameda, que acontecia lá no anexo. E quando a gente começou com aula de judô, eu comecei com aula de dança, street dance, tá, gente? Quem veio no acampa sabe que é verdade, ó. Então, só que muitos de vocês não pegaram essa fase. Mas, de verdade, a Jaqueline deu aula de teatro, trouxemos amigos nossos para dar aula de Libras, atividades assim para a igreja e para a comunidade. E o que aconteceu? No início, veio poucas famílias. No primeiro dia já que nós estivemos ali, vivemos algo extraordinário. A Jaqueline conversando com a mãe de um dos alunos, e ela se quebrantou, eles estavam se mudando para Curitiba, a gente orou por eles, eles começaram a frequentar aqui a igreja também, Deus começou a fazer algo nessa família. O que eu pensei? Pô, se no primeiro dia foi assim, vai ser assim todo dia. Só que o que foi acontecendo no decorrer do tempo? Eu era o responsável, foi aumentando a quantidade de alunos, né? E aí eu chegava, abria o portão, chegava um monte de aluno, tinha que fazer inscrição, aí tinha um dia que eles pagavam, e aí recebia deles, aí colocava tudo isso numa planilha, e era todo dia fazendo isso. Não que lá no projeto, quando eu estava em missões, não tinham essas atividades, tinham muitas atividades, a gente trabalhava bastante, muitas atividades ordinárias. Mas eu vi que a minha rotina, ela mudou. A Jaqueline conseguiu um emprego numa maternidade em Curitiba e começou a trabalhar também. Então, nós saímos de uma realidade onde nós viajávamos
só para pregar, para falar de Jesus, para orar pelas pessoas, para um dia a dia de atividades ordinárias, em obediência ao Senhor, mas muitos dias não acontecia nada. Muitos dias eu não orava por ninguém aqui na igreja. Passava às vezes semanas, às vezes um mês, e não tinha aquele testemunho de que alguém foi curado lá no instituto. E o meu coração começou a ficar em dúvida. Cara, será que eu estou vivendo algo de Deus mesmo? Poxa, eu estava falando de Jesus para tantas pessoas. Será que vim aqui e Deus não está agindo da mesma forma? Será que eu errei em ouvir a voz de Deus? Quando eu estava em missões, eu não tinha salário. Pessoas e igrejas que conheciam o meu testemunho e a minha história ofertavam mês a mês. E quando eu comecei a trabalhar na igreja que eu tinha o salário, eu conversei com as pessoas. E eu falei assim, olha, agora eu estou trabalhando, agora eu estou lá na igreja, a igreja me dá um salário, então você não precisa se preocupar. Então eu comecei o quê? A viver a partir do meu salário, né, como trabalhador, e não mais desse maná que era das ofertas. E a Jaqueline da mesma forma. Trabalhava e nós tínhamos então esses recursos. E nesse tempo, mesmo de dúvida por causa de uma realidade de vida extraordinária por um período e depois vivendo um tempo mais corriqueiro, sabe o que a gente percebeu depois? Que o período que nós mais abençoávamos pessoas financeiramente era nesse período, onde eu estava lá no instituto trabalhando e ela estava lá no hospital. Porque eu saí de uma realidade missionária, não tinha conta, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. E nós conhecíamos missionários, nós enviávamos mensalmente valores para casais missionários. Nós tínhamos amigos que estavam no seminário e às vezes não sabiam como ia pagar a mensalidade do seminário. E eu ia lá e falava, cara, olha, fica tranquilo, esse semestre eu vou pagar o seu seminário. Várias pessoas que às vezes a gente conhecia tinham uma necessidade, precisava de remédio, nós íamos lá e conseguíamos abençoar. No tempo do milagre, do maná, no tempo de viver o extraordinário todo dia, nem a minha roupa do corpo eu conseguia comprar. Era tudo doação, tudo ganhado. Agora, no tempo que eu trabalhava, fazendo coisas que eu poderia pensar assim, poxa, isso aqui não é tão extraordinário igual o que eu vivia lá na favela, lá no presídio, foi o tempo que eu pude ser provisão na vida dos outros. Foi o tempo que eu pude ser um canal de Deus para que outros fossem abençoados. E Deus, naquele tempo, me ensinou que ser fiel nas coisas ordinárias, ser fiel nas coisas do dia a dia mais comum, que Ele está pedindo para que a gente faça, é um caminho que Ele se agrada. E isso pode me levar e pode levar você a viver a novidade de vida que Ele tem, a viver as promessas dEle. É isso que Deus está fazendo na vida desse povo. Antes, eles não eram parte na provisão, eles recebiam a provisão. Agora, cada um podia participar, podia assumir uma nova responsabilidade no novo tempo que Deus queria inaugurar naquele lugar. Talvez chegou o seu momento. Talvez Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se você se colocar diante dele e falar assim, Senhor, eu quero assumir novas responsabilidades, eu quero colocar a mão. Estou feliz que o Senhor continue agindo com milagre, que o Senhor continue fazendo coisas sobrenaturais. Mas se for para me dedicar mais, pagar um preço maior, me comprometer com coisas simples do dia a dia, como eu preciso fazer até hoje, vale a pena, porque eu sei que através do meu trabalho e das ações, muitas vezes ordinárias na minha vida, outras pessoas vão experimentar algo ordinário, extraordinário. Amém? E é interessante porque, às vezes, querido, a gente pensa, passou o tempo do extraordinário, veio o tempo do ordinário. Deus não está agindo mais da mesma forma.
Deus não está mais comigo. Mas sabe o que eu aprendi nesse momento? Se o maná cessou, é porque eu já estou em terra fértil. Se o maná cessou, se o maná parou de cair, é porque o tempo da colheita já chegou. O que o texto diz não é que eles começaram plantando. O que o texto diz é que o que eles fizeram na nova terra foi colher. Se eu creio que Deus é um Deus de provisão, se eu creio que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, eu sei também que eu posso não estar vivendo um milagre, que Deus não pode estar abrindo a porta que eu gostaria que Ele abrisse, que Deus não pode estar me ajudando a vencer os desafios que eu achei que eu ia vencer, mas Deus está falando assim: seja grato pela terra que você está, porque se eu não estou abrindo de maneira sobrenatural algo novo, é porque aonde você está já é terra fértil. Aonde você está já é a minha provisão. Aonde você está já é parte da promessa que eu tenho para a sua vida. E muitas vezes é quando eu sou grato no pequeno. É quando eu sou grato no simples que Deus me colocou, que Deus é tão misericordioso, que Ele até me leva a viver coisas extraordinárias. Porque eu me lembro que num dia desses no projeto, na correria, cheio de pasta, cheio de papel, foi um dia que eu estava subindo lá do anexo, do antigo anexo, vindo aqui para a igreja. Eu encontrei o pastor Sebastião ali. E sem eu nunca ter falado nada sobre isso, ele vira para mim: meu filho, fica tranquilo. E eu falei assim: por quê? Nunca tinha conversado nada com ele, e ele vira para mim e diz: você não vai ficar lá para sempre. Você não vai ficar lá para sempre. E eu falei: vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Sabe, querido, nas pequenas coisas Deus está te vendo. Na sua fidelidade a pequenas coisas, a pequenas tarefas, ao lugar que Deus te colocou, ao trabalho que você está, à faculdade que você está, à família. É por isso que diz, né, que o pior cego é aquele que vê a louça e não lava, né? Oh, Deus falou agora, né? Pegou a gente agora aqui, né? Às vezes são nesses pequenos gestos, no seu casamento, na sua casa, que Deus vai te levar a viver coisas extraordinárias. Amém? Mas quando eu vejo também que esses homens, essa nova geração entrou na terra para colher, eu me lembro daquilo que Jesus disse: olhai e vede. Levante seus olhos. Olhai e vede. Vocês estão dizendo que daqui a 4 meses será a colheita. Jesus está dizendo: olhai e vede. Os campos já estão prontos para a colheita. Orai e clamai ao Senhor, trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas poucos são esses trabalhadores. Sabe o que Deus está levantando nesse tempo? Uma geração que consegue olhar e ver que a colheita está pronta, que os campos estão prontos. Mas Deus quer chamar aqueles que entenderam que nesse novo tempo que nós vamos viver, esse novo tempo de transição que Deus tem para nós, é para aqueles que querem sair do lugar de apenas olhar e contemplar colhedores, mas aqueles que querem pôr a mão no enxada e falar: se é para fazer, se é para colher, eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte daqueles que vão ser provedores na vida dos outros. Olha só como está escrito. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Sabe qual é o principal que Deus quer que nós possamos viver nesse novo tempo? Sabe qual é o principal salário que Deus quer que tenhamos do nosso trabalho, de pormos a mão no arado? Celebrarmos pessoas que receberam a vida eterna.
A nossa postura diante de tempo de transições é o canal que Deus vai usar para que muitas pessoas cheguem nesse lugar sem esperança, pensando em desistir da vida. Talvez alguns até pensando em realmente tirar a sua própria vida, porque não veem mais nenhuma luz no fim do túnel. Pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que não têm motivo nem para sorrir mais. Mas Deus vai me usar e usar a sua vida para que a vida eterna chegue até eles. Quantos aqui querem isso? Ah, não estou vendo não, gente. Levanta a mão aí. Mais. Quantos aqui querem isso? Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai colocar uma enxada nas suas mãos, para que um dia você chegue diante dele com calos, dizendo: aqui estão os meus calos, aqui estão as minhas mãos, machucadas talvez, feridas sim, mas estão feridas porque há um fruto que vem depois de mim de vidas que foram salvas na minha geração. A colheita que Deus quer fazer nesse tempo, não vamos deixar para as próximas gerações. Esse povo colheu, essa geração colheu daquilo que a geração anterior não teve coragem de colher. Mas nesse tempo, nós como igreja, vamos colher os frutos que Deus confiou a nós. Você é parte disso. Assuma uma nova responsabilidade no novo tempo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus. E eles só viveram isso porque lá atrás eles obedeceram. Sabe por que eles viveram isso, essa colheita? Porque no tempo, ouça isso, no tempo da obediência, eles aceitaram serem feridos. E quando eles estavam curados, eles passaram a se alimentar da nova terra que Deus tinha. Sabe, querido, isso aqui não está na mensagem, mas o Espírito Santo está me revelando agora que há jovens aqui que estão sendo feridos no lugar da obediência. Que obedecer está doendo para muitos que estão aqui. E talvez você esteja se perguntando, será que é o diabo isso? Deus está falando, não, eu estou ferindo. Eu estou trazendo vocês para perto da minha aliança. Eu estou ferindo vocês, mas saibam, no tempo onde eu mesmo vou curá-los, no tempo onde eu mesmo vou recuperá-los, vocês começarão a ver os frutos dessa nova colheita. Então, se você está sendo ferido, se Deus está te machucando, saiba, é uma ferida que vai sarar, para que a aliança dele continue a estar viva no seu coração e você saiba, eu sou parte da colheita que Deus está fazendo nesse tempo, porque um dia eles foram feridos, mas no lugar que eles foram feridos, no julgar de Deus, eles foram sarados. No lugar onde eles foram feridos e foram sarados, foi o lugar onde eles começaram a comer do fruto daquela terra. E no lugar que eles comeram do fruto da terra, quando Josué abre os seus olhos, ele olha para cima e ele vê alguém que está lá. Ele vê um guerreiro naquele lugar. E Josué pergunta, e agora, quem é esse cara? E ele pergunta, você é inimigo ou é amigo? Você é do meu exército ou você é do exército de Jericó? E aquele ser que ele vê ali responde para ele, nem uma coisa nem outra. Olha só que legal. Você é fã ou hate? Sou nem uma coisa nem outra. Mas ele diz, eu venho em nome, na qualidade do Senhor dos Exércitos. Josué queria saber de que lado ele estava na batalha. Agora, o Senhor, e aqui Josué está diante de uma teofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada de Jesus. Jesus, ele é Deus de eternidade a eternidade.
Jesus encarnou no Novo Testamento, onde a gente conhece, mas a gente vê no Antigo Testamento algumas aparições de Jesus, que é o que nós chamamos de teofania. E para mostrar e para revelar que era a presença do próprio Deus, ele vira para Josué e diz: olha, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Josué queria saber de que lado ele estava da batalha, mas Jesus estava querendo revelar quem ele era e a postura correta que Josué deveria ter diante da presença dele. Um dia Josué precisou ser obediente além das estratégias. Um dia Josué precisou ensinar uma geração a não viver a partir do milagre, mas pôr a mão e começar a colher, a cultivar, entendendo que a terra era fértil. Mas agora, na hora da batalha, na hora de conquistar o novo, na hora de vencer os inimigos, há um Deus todo-poderoso que fala assim: eu não estou nem a seu favor e nem a favor do inimigo, porque agora a batalha é comigo. É você quem precisa tirar as sandálias para estar diante da minha presença. É você agora que precisa se render para me adorar. Porque as batalhas que eu tenho para você não são as suas batalhas, mas são as minhas batalhas. E você só me adora, e você só se rende diante de mim, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor dos exércitos que venço a batalha. Josué podia querer conquistar a batalha, mas Deus está falando: não, Josué, eu não sou mais um no seu exército, é você agora que é mais um adorador diante de mim, porque eu vou vencer essa guerra. Se renda diante de mim, nesse lugar de santidade, porque eu, o próprio Deus, estou aqui diante de você. Sabe por quê? Sabe por que Josué se rende? Sabe por que Josué se prostra diante do Senhor? Porque batalhas vêm e vão. Mares vêm e vão. A cidade de Jericó era só uma daquelas que Josué iria passar também e teria que enfrentar outras novas. Mas Josué tinha um princípio no coração dele para viver um tempo novo. Não adianta eu ser fiel àquilo que é temporário. Não adianta eu ser fiel aos tempos e às estações que Deus me deu. Eu preciso ser fiel ao Senhor das estações. Não adianta eu querer ser fiel à vitória na batalha. Não adianta eu querer ser fiel à promessa que Deus deu. Porque promessas vêm e elas se cumprem, Deus tem coisas novas. Momentos vêm e eles encerram ciclos e Deus depois tem outras coisas novas. Agora, eu preciso ser fiel e rendido ao Deus da promessa. Aquele que lá atrás chamou Josué e disse: não tenha medo. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Seja fiel à minha lei e eu estarei com você para onde quer que andares. Jericó era uma cidade. Mas quando Josué se rende diante do Senhor dos Exércitos, ele se coloca diante não daquilo que é passageiro, mas diante daquilo que era o eterno. E aí? Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração está apegado àquilo que é de Deus, mas que é passageiro? Ou estamos com o coração preparado para o novo de Deus, que é a partir de pararmos o que estamos fazendo e contemplarmos a face e a santidade daquele que é o eterno. Sabe por quê? A próxima estação da sua vida pode ser só mais uma, mas o eterno é aquele que vai com você até o final, de estações e estações, de eternidade e eternidade, de momentos e momentos, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, ou em todo o mundo. Os pilares, os reis podem ser abalados, mas há um Senhor dos Exércitos que diz: tira a sandália,
porque os anos vão passar e é rendido diante de mim que você será vencedor por onde quer que andares. Eu creio que nós vamos viver tempo de conquistas. E é óbvio que os nossos inimigos não são pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas, seres humanos. Não. Nós não conquistamos eliminando os nossos inimigos. Pessoas que a gente não gosta, por exemplo, não é esse tipo de conquista. Mas quando nós cantamos aqui, é chegado o reino de Deus, um reino inabalável. As conquistas dessa geração serão os princípios e os valores do reino se expandindo na nação através das nossas vidas. Essa é a mudança, essa é a transformação que Deus quer fazer. Essas são as conquistas que nós vamos viver. Lá no seu trabalho, na faculdade, nós vamos possuir uma terra. Quando nós tivemos cultos nas praças de Curitiba, quando nós tivemos nas faculdades, nos nossos trabalhos, nas ruas, pessoas se rendendo ao Senhor. Quando as pessoas começarem a descer desses condomínios, chegando até esse lugar quebrantados, porque sabem que aqui é um lugar da presença, não porque tem um pastor aqui, não por causa de cada um aqui, do Nicolas, do João, do Tiago, da Luísa, não, mas porque sabe que há um povo rendido diante daquele que os tempos passam, mas Ele é eterno. Ele continua sendo Deus sobre todas as circunstâncias. Agora eu quero saber nessa noite, aonde estão aqueles que estão dispostos a tirar as sandálias e se colocar diante dele rendidos. Aonde estão aqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eu não estou aqui porque aqui tem as melhores estratégias. Eu não estou aqui porque tem as melhores inovações. Eu não estou aqui porque tem as melhores estruturas. Eu estou aqui em obediência ao Senhor. Aqueles que estão aqui, não apenas como aqueles que vão receber daquilo que Deus tem derramado. E Deus tem derramado muito. Deus tem agido com muito milagre no meio da nossa igreja. Temos experimentado um tempo de presença e sobrenatural como igreja. Mas Deus está falando assim: aonde estão aqueles que vão se apresentar diante de mim com calos nas mãos, porque entenderam que nesse novo tempo não é tempo para consumidores, mas é tempo para provedores. Aqueles que vão se colocar diante de mim para serem usados na provisão e vão ser fiéis muitas vezes no tempo de ordinário, muitas vezes no tempo difícil, muitas vezes no tempo que nada está acontecendo, mas entendendo que o milagre muitas vezes é fruto de muitos dias de obediência, até que Deus venha e faça o sobrenatural. Sabe, quando Deus me deu essa mensagem, Deus falou, e eu vou fazer isso aqui, algo que a gente já fez, mas Deus falou de novo: olha, peça para que tire as sandálias, tire os calçados, os tênis. Aqueles que entenderam que são parte de um tempo de transição que Deus está agindo aqui em nosso meio. E na hora eu pensei assim: mas está mó frio, né? Ninguém vai querer fazer isso. Está vendo como a nossa mente é sempre condicionada à estratégia? E aí Deus falou na hora: seja obediente. Eu quero te convidar, você que entendeu. Eu sei que muita coisa que eu falei nessa mensagem, você está acostumado até, muitas vezes, eu ser assim didático, tudo tintim por tintim ali. Tem muitas coisas subjetivas aqui, porque tem muita revelação e mistério nessa mensagem. Mas eu sei que pessoas aqui estão discernindo o principal. Deus está nos transicionando. Deus tem um novo tempo para nós. Se você entender isso, já é um passo. E você precisa entender também que nesse passo, Deus ele quer contar com você, mas você precisa decidir, se comprometer, colocar as mãos, não apenas nos meios extraordinários, mas se colocar à disposição para passar um tempo
vendo coisas simples sendo feitas, coisas ordinárias sendo construídas, até que Deus venha e, da maneira dele, haja de maneira sobrenatural. Esse é o resumo mais prático daquilo que Deus quer comunicar a nós aqui nessa noite. Se você deseja viver isso, tire os seus calçados, se coloque diante do altar. O ministério de adoração já pode vir também. Saia do seu lugar e se coloque aqui. Ah, Deus, o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. O Senhor está transicionando corações aqui, eu creio, Deus. Eu consigo ver com os olhos espirituais, Deus, dons sendo liberados aqui nesse lugar. Eu consigo ver pelos olhos espirituais o Senhor trazendo de volta o ânimo. O Senhor está renovando, Deus, o compromisso de pessoas aqui que serviam nessa casa e que talvez por um tempo estavam desanimados. Pessoas que há anos estão fazendo as mesmas coisas e agora estão se perguntando, será que o Senhor está nesse negócio? Começa a renovar a fé aqui em nome de Jesus, Deus. Estamos rendidos diante do Senhor para que o Senhor venha e diante da Tua glória possamos nos colocar em rendição a Ti para aquilo que o Senhor tem, Deus. Ah, Deus, faz isso aqui em nosso meio. Alinha corações àquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Deus. Alinha vidas aqui ao novo do Senhor. Transicione pessoas que viveram mudança, mas ainda não transicionaram o coração. Assim nós clamamos e queremos Te adorar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Continue a falar com corações aqui, Deus. Continue a falar com aqueles, Deus, que o Senhor está levantando nesse tempo. Aqueles que estão pondo a mão no arado para nunca mais olhar para trás, Deus. O Senhor está nos chamando, Deus, para um tempo de obediência radical, Deus. Para um tempo de pararmos de brincar, ó Deus, e começarmos, ó Pai, a nos colocar de uma maneira mais radical em obediência ao Senhor, ó Deus, até que o Senhor venha e faça, até que o Senhor transforme realidades, até que o Senhor levante homens e mulheres aqui em nosso meio, cheios da autoridade, Deus. Oh, Deus, nós cremos nisso, o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, ó Pai. O Teu reino, Deus, será conhecido nessa terra através das nossas vidas, nós cremos nisso. Nós nos comprometemos a ser as mãos do Senhor nesse tempo, Deus, trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, Deus. Faz isso. Separa os Teus filhos aqui, ó Deus, com os pés descalços, porque reconhece quem o Senhor é, ó Deus. Mas ajuda os Teus filhos também diante de guerras que eles estão enfrentando, diante de lutas na família, lutas no trabalho, lutas diante de sonhos e expectativas. Que eles se levante desse lugar na fé do Senhor, sabendo que há um Deus que vai à frente, e que em nome de Jesus eles serão vencedores. O desânimo, a tristeza não tem mais lugar no coração deles, porque hoje a Tua presença vai inundar corações aqui nesse lugar, e eles levantarão desse lugar convictos, com fé, com os olhos olhando para o Senhor e não para os gigantes da terra, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé aqui, todos aqui, não volte para o lugar. Você que está no seu lugar, vem agora aqui também.
Fica todo mundo aqui, vamos lá, gente, vamos se juntar. A gente vai terminar esse culto aqui adorando, junto aqui. Mas eu estou te chamando aqui na frente porque você é parte daquilo que Deus está fazendo. E o que Deus tem falado muito ao meu coração, e é óbvio que um pouco disso está nessa mensagem, mas Deus vai derramar mais sobre nós a partir dos cultos, a partir desse semestre, e no ano que vem também. Deus já tem falado coisas para mim esse mês, nesse tempo que a gente vai viver no ano que vem. Mas há duas palavras chaves que eu creio que vocês levem com vocês a partir daqui. E que essas palavras movam, de repente, o seu tempo de oração essa semana. Quando você orar pelo ministério, quando você orar pela igreja, quando você orar pela sua vida, decisões que você tem que tomar para o ano que vem, eu quero que você tenha duas coisas. Primeira coisa, Josué, desde a saída do Egito, ele foi uma referência. Ele foi diferente de todos os outros. Quando Moisés manda espias, só Josué e Caleb, entre os 12, falaram: vamos conquistar a terra. Josué não era como todo mundo. Josué era diferente de todos os outros. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está levantando referências. Como diz o nosso Pai, você não é todo mundo. Eu quero te dizer algo nesse tempo. Deus está nos chamando para um tempo de renunciar àquilo que é lícito, porque nós não somos todo mundo. Você vai ser desafiado nesse tempo pelo Senhor a abrir mão daquilo que é permitido, daquilo que todo mundo faz, porque Deus está te chamando para ser uma referência, porque Deus está chamando para nesse tempo, para que as mesas onde você frequente, as pessoas olhem para você e falem assim: olha, todo mundo é crente, mas esse cara, ele é uma referência. Isso tem a ver com Josué. E é quando Deus ver isso em nós, quando Deus olhar para nós assim, ver as referências, aqueles que são diferentes de todos os outros. E eu não estou falando diferente segundo o mundo. Eu não estou falando de posição social, de posição financeira. Eu não estou falando de status. Entenda isso. Eu estou falando de um posicionamento de caráter, um posicionamento espiritual diante do Senhor. Aqueles que entregam o melhor diante de Deus. É isso que Deus está fazendo, não é uma posição. Não é ser diferente segundo o mundo. É ser diferente sendo parecido com Jesus. Quando Deus enxergar isso em nós, aí vem a segunda etapa, que é uma autoridade que Deus vai nos dar para conquistar, para entrarmos em ambiente, para passarmos por lugares. E nesse tempo Deus vai mudar muita gente de lugar. Nesse tempo Deus vai mudar a gente de faculdade, Deus vai mudar a gente de emprego, Deus vai mudar a gente de bairro. E nós vamos chegar nos lugares e vamos declarar: esse lugar é do Senhor. Esse lugar nós tomamos como herança. E veremos vidas sendo transformadas. Pessoas que chegarão aqui e olharão para nós e vão falar: esse é o meu referencial, porque eu encontrei nesse lugar pessoas que imitam a Jesus. E porque imitamos a Jesus, as pessoas irão nos imitar. Irão nos imitar naquilo que nós imitamos o nosso Senhor. Josué viveu isso. Um dia ele era só mais um menino que ficava na porta da tenda, vendo Moisés se encontrar com o Senhor. Mas um dia ele entrou no lugar como um líder. E uma nova geração veio atrás dele para conquistar aquilo que Deus tinha. Vai ser assim na sua vida. Faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que o Senhor quer fazer duas coisas aqui em nosso meio. O Senhor quer levantar referências da Tua voz, referências de caráter, referências na busca pelo Senhor. Pai, o Senhor quer nos tornar
biblicamente intensos, robustos. O Senhor quer nos tornar, ó Deus, também cada vez mais ardentes na adoração, apaixonados por estarmos no encontro contigo. E o Senhor quer nos tornar também apaixonados por vidas, ó Deus. Que tudo aquilo que experimentamos aqui hoje, Deus, possa frutificar, guiar as nossas vidas e as nossas decisões. E que possamos discernir profeticamente quando o tempo chegar, quando o tempo começar a se cumprir na vida de cada um aqui, onde pessoas vão começar a falar: olha, eu quero ser discipulado por você. Olha, eu quero ser seu amigo. Olha, eu quero ouvir o que Deus tem para falar através da sua vida. É nesse tempo que o Senhor vai começar a levantar aqueles que vão liderar essa nova geração para o novo que o Senhor tem. E vamos ver essa cidade ser impactada pela glória, por um reino que flui de dentro de nós, mas flui também a partir de nós. É isso que nós cremos, é isso que nós clamamos, é isso que nós concordamos como geração nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, creia nisso em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso. Você é parte daquilo que Deus quer fazer, não apenas nesse lugar, mas nessa cidade, em nome de Jesus. Agora vamos adorar o Senhor. Para a glória dele, vamos celebrar aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Faça assim com a sua mão. Paizinho, nós te agradecemos por esse tempo, obrigado pela tua presença aqui em nosso meio. Ó Deus, oramos, ó Pai, colocamos o nosso coração em sinceridade, Deus, nesse tempo de adoração, de entrega diante de Ti, ó Pai. Que tudo aquilo que recebemos, ó Deus, possa penetrar o nosso coração e frutificar. E nós oramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, sobre toda a tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Vá em paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus.